No livro Still Life with Bones: Genocide, Forensics and What Remains, Alexa Haggart relata sua experiência como antropóloga forense, que examinou os ossos dos mortos em golpes militares e genocídios na Guatemala e Argentina. Mas ela não se limitou a observar os ossos. Também escutou as vozes dos que foram calados por regimes que negaram a humanidade de milhões. Resgatou essas vozes para que outros pudessem ouvi-las e compreender o sofrimento e resistência dos que se foram. Vozes que clamam por justiça, verdade e democracia. O Brasil, porém, ignora esses clamores. Opta pelo esquecimento e pela anistia dos que praticaram crimes contra a humanidade. Tenta esconder as chagas do seu passado escravocrata e minimiza as ações dos que até hoje perpetuam a violência e a tortura nas periferias e nos presídios. Nega os direitos humanos dos seus cidadãos, sobretudo dos negros, dos pobres e dos indígenas. Recusa-se a confrontar seu passado e presente de opressão. Segundo o pensador Clóvis Moura, ao longo da história, o racismo foi a justificação dos privilégios das elites e dos infortúnios das classes subalternas. Agora ele se renova como instrumento de dominação, sendo uma ideologia de dominação do imperialismo em escala planetária e de dominação de classes em cada país particular. O trabalho escravo predominou em quase todos os setores econômicos na formação do Brasil contemporâneo. A escravidão dos negros no Brasil foi como um fogo voraz que consumiu vidas, famílias e sonhos, deixando cicatrizes indeléveis na paisagem humana, cujas marcas ainda ecoam através das gerações. O tráfico negreiro foi uma das maiores atrocidades da história da humanidade, que arrancou milhões de africanos de suas terras, culturas e famílias e os submeteu a uma vida de escravidão, violência e exploração no Brasil. De acordo com o professor Darcy Ribeiro, os africanos escravizados e seus filhos foram uma das matrizes construtoras desse país, desde os tempos em que ele era colônia de Portugal. Não há nada na nossa cultura que não tenha sido tocado pelo sangue, pelo suor e pela sabedoria dos ancestrais africanos e afro-brasileiros. Na religião, na música, na dança, na comida, na língua, nós temos a marca negra, apesar de toda a opressão que eles enfrentaram para expressar a sua cultura. Foram perseguidos, proibidos, censurados, mas nunca se calaram. Eles resistiram, reinventaram, recriaram, mas nunca se renderam. Eles foram a alma, o coração e a força desse país, mas nunca foram reconhecidos. Por aqui, a exclusão racial ainda é tão grande que brancos, ricos e negros raramente se misturam. Aqui não há placas explícitas de segregação, mas implícitas. Elas não diferenciam só os afro-brasileiros, mas todos os marginalizados. Nos dizeres do rapper, ativista e escritor brasileiro Carlos Eduardo Tadeu, onde se lia somente para brancos, hoje se lê Dazzle, Maserati, Hilton, Fasano, Vila Nova Conceição, Ipanema e etc. A desigualdade econômica entre brancos e negros no Brasil é uma vergonha nacional, que expõe a hipocrisia de um país que se diz democrático e racialmente harmonioso. Os números não mentem. Os brancos ganham mais do que os negros, ocupam os melhores cargos, têm mais acesso à educação, à saúde, à moradia, ao lazer. Os negros, por outro lado, são relegados à pobreza, à marginalidade, à informalidade, à violência. Essa situação é fruto de séculos de escravidão, exploração e racismo, que negaram aos negros os seus direitos mais básicos, como cidadãos e como seres humanos. A desigualdade econômica entre brancos e negros no Brasil é uma injustiça histórica, que precisa ser denunciada, resistida e transformada por todos os que lutam pela liberdade, pela dignidade e pela igualdade. A violência policial contra os negros no Brasil é uma chaga aberta que sangra sem que o Estado e a sociedade a estanquem. Os números são chocantes. Em 2020, 78% dos mortos pela polícia eram negros. Em 2022, 83%. Esses dados mostram o racismo estrutural que permeia as instituições de segurança e de justiça, que veem os negros como suspeitos, alvos e descartáveis. Esses dados também acusam a omissão e a conivência dos poderes públicos, que não fiscalizam, não punem e não previnem esses crimes. A violência policial contra os negros no Brasil é um genocídio silencioso, que exige urgência, coragem e humanidade para combatê-lo. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. A maioria desses presos são jovens negros. Essa situação revela o racismo e a desigualdade social que marcam a história e a realidade do país, onde os negros são mais vulneráveis à violência, à pobreza, à exclusão e à criminalização. O sistema penitenciário brasileiro é superlotado, precário e violento, e não oferece condições dignas nem oportunidade de ressocialização aos presos.
As políticas afirmativas são medidas especiais que buscam corrigir as desigualdades históricas e sociais que atingem grupos discriminados, como os negros, os indígenas, os quilombolas e as mulheres. No Brasil, há várias políticas afirmativas para a igualdade racial, como as cotas nas universidades e nos concursos, as bolsas de estudo, a regularização fundiária, o reconhecimento cultural e etc. Essas políticas têm ajudado a ampliar o acesso à educação, à saúde, à moradia, ao emprego, à cultura e à cidadania desses grupos, mas ainda enfrentam muitos desafios, como a resistência de setores conservadores, a falta de recursos e de fiscalização, o racismo e a discriminação persistentes e a necessidade de avaliação e aperfeiçoamento constantes. Segundo Silvio Almeida, o racismo é uma forma de dominação política, econômica e cultural essencial à ordem vigente. Ele propõe uma transformação radical da sociedade pela luta de classes, emancipação dos oprimidos e projeto socialista. Almeida também defende a solidariedade internacional entre povos oprimidos pelo imperialismo e capitalismo, para a integração latino-americana e africana. A história dos negros no Brasil é marcada pela resistência, pela luta e pela criatividade. Desde a escravidão colonial até os dias atuais, os negros e negras enfrentam o racismo, que se manifesta de diversas formas na sociedade brasileira, como na violência, na desigualdade, na discriminação e na invisibilização. Porém, também constrói uma cultura rica e diversa, que expressa sua identidade, sua memória e sua reivindicação por direitos e reconhecimento. Nesse sentido, a perspectiva radical oferece uma análise crítica e uma proposta transformadora para a questão racial no Brasil. Reconhecendo que o racismo é um sistema de opressão que se articula com o capitalismo, o patriarcado e o colonialismo, a perspectiva radical defende a ruptura com as estruturas de poder que reproduzem as desigualdades raciais e a construção de uma sociedade emancipada, plural e democrática. É um histórico reencontro do Brasil consigo mesmo, superar as desigualdades, violências e injustiças que marcaram a sua trajetória sociopolítica será uma empreitada tão continental quanto as suas dimensões.